Shalom aleikum, aleikum salam. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, historiador, arqueólogo, comentarista bíblico, blibista, também comentarista judaico, hebraico e grego. Também somos comentarista das culturas blíbicas e da mitologia blíbica, como também da etimologia blíbica, como também somos comentarista da exegese avançado e da hermenêutica avançada, isso mesmo. Somos também comentarista da palavra de expressão blíbica, como também das lições blíbicas dominicais da CPAD. Somos também comentarista da escatologia blíbica e vamos fazer mais outro vídeo de escatologia blíbica para a glória de Deus. Aqui quem vos fala é o evangelista André Santos, o homem da maçã de ouro, o homem da Paraxá. Vamos para mais outra enquete, mais outra pauta, mais outra Paraxá para a glória de Deus, cujo tema é esse. Antes de mais nada, já quero deixar já para vocês um Shalom Lahema, Lahema Shalom, paz e prosperidade, prosperidade e paz. Também quero cumprimentar a vocês como Shalom Kavai, Kavai Shalom, Shalom Kavai, paz e esperança, esperança e paz. Como também Shalom Lahema, paz e prosperidade, prosperidade e paz. Então vamos lá para o tema da Paraxá escatológica? É esse tema. Se Jesus ainda não voltou, como explicar Mateus 16, verso 28 na história bíblica? Como explicar isso? Vou repetir de novo. Se Jesus ainda não voltou, como explicar Mateus 16 e verso 28 na história bíblica? Primeiro ponto de vista, Jesus ainda não voltou, como explicar Mateus 16, verso 28? Em verdade vos digo que alguém há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que veja vir o Filho do Homem no seu reino. Mateus 16, verso 28. Essa passagem de Mateus tem sido um texto mais usado pelos preteristas e faladores para dizer que Jesus já voltou. Olha só. Segundo ponto de vista, do contrário, dizem eles que se Jesus ainda não veio, onde estão os apóstolos que Jesus afirmou que não morreria antes da sua vinda? Olha aqui como que é bem complicado. Isolam o texto e do contexto e praticam uma prática muito incorreta entre aqueles que querem colocar a palavra de Deus em dúvida. Por acaso você já não viu isso em alguns lugares? Pessoas colocando a palavra de Deus em dúvida? Sim, tem muitos. Esses são conhecidos como preteristas ou faladores. Por essa ocasião e a razão, precisamos analisar esse texto com a luz do contexto e somente depois tiramos a nossa conclusão por completo. Terceiro ponto de vista. Bom, como podemos ver Mateus 17, ele dá continuação do Mateus 16, verso 28, como também é a conclusão. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João e os seus irmãos, e conduziu a uma particular em alto monte. Mateus 17, verso 1. A pergunta que 6 dias depois de que, pelo contexto imediato, fica bem claro que foram 6 dias após ele ter feito a promessa que está em Mateus 16 e verso 28. Isso mesmo, entendeu agora? Quarto ponto de vista. O texto afirma que Jesus transfigurou-se diante deles e o seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes tornaram branca como luz. Mateus 17, versículo 2. E no contexto grego, afirma que Jesus teve a sua metamorfose na frente deles. A palavra metamorfose é uma palavra grega que quer dizer mudança radical. Isso mesmo. Jesus teve uma mudança tão radical fisicamente, como também a sua roupa também teve uma mudança radical para a glória de Deus. A sua aparição foi muito semelhante àquela visão que João teve
que João teve do Cristo glorificado na ilha de Pátimo. Apocalipse, capítulo 1, versículo 10 e 18. Quinto ponto de vista, a promessa que ele fez em Mateus 16, verso 28, portanto, se cumpre aqui em Mateus 17, versículo 1 e 2, ao separar apenas 3 de seus discípulos, compartilhando com ele aquilo que irá acontecer mais tarde, quando a sua parousia vai se manifestar. Ele não disse que todos teriam essa visão. Ele não disse que todos teriam essa visão, e nem quem ele seria para todos, mas foi muito específico. Alguns há dos que aqui estão, que foi justamente isso que ocorreu, e ele levou apenas Pedro, Tiago e João aos seus irmãos. Sexto ponto de vista, para dar um status ainda mais glorioso em sua visão, e assim como aconteceu com Paulo em Atos 16, verso 9, ele traz a Moisés e Elias para falar com ele, ao fato que os dois personagens não estavam literalmente de uma forma tangível e ali, mas mesmo assim a visão não deixou de ser gloriosa. Olha, desse modo fica muito claro que Cristo cumpriu com o que prometeu em Mateus 16, verso 28, e sem dúvida, no entanto, tem voltado para o arrebatamento, a sua igreja, como quer os predestinados. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Tem voltado para o arrebatamento e a sua igreja como querem os predestinistas. Então, eles não querem que a igreja acredita na volta de Jesus e o arrebatamento da igreja. Então, está aí a explicação do texto, né? Do contexto e do texto, que Jesus ainda não voltou, como explicar Mateus 16, verso 28. Realmente, ele vai voltar para vir buscar a sua igreja, a sua noiva, o seu povo. Então, está aí, para a glória de Deus, mais outro comentário escatológico para a glória de Deus. Shalom Aleichem, Maleichem Salah para todos.